Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo justo. Um bom dia para todos nesse domingo lindo, maravilhoso, a qual o Senhor nos acordou para desfrutarmos de mais um dia de vitória na terra. Gostaria de deixar para a nossa meditação a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem nos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Amém? Então nós vemos que esse capítulo ele tem apenas 16 versículos, mas é cheio de conteúdo sólidos. Glória a Deus para a nossa meditação. E bom é que nós venhamos meditar mesmo nessa palavra. Porque aqui a gente vê que Paulo está relatando aos irmãos de Corinto que ele não ia lá pregar com palavras bonitas, né? Ele não ia lá mostrar um estudo
profundo, com sabedorias profundas para as pessoas, porque isso ia dificultar o entendimento dos irmãos. Então, o que ele disse? Irmãos, eu não vim aqui falar com vocês com sabedoria humana, estudos humanos, palavras humanas, mas ele falou assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não constituiu palavras persuasivas de sabedoria humana, né? Que a gente está vendo nos dias de hoje, pregações emotivas, essas coisas todas. Porque antes a gente se emotivava mesmo, mas era quando a gente era tocado pela palavra. A gente se derramava em choro, a gente chorava muito mesmo dentro da igreja. A gente chorava porque a gente sentia a glória, a presença do Senhor pela pregação. E hoje, nos dias de hoje, eu sempre falo que é a segunda igreja, né? Porque tem a primeira que vai subir e a segunda é aquela que fica, aquela que o povo caminha junto, né? Vai caminhando junto, mas não vai subir. Então a segunda igreja, ela é assim, né? Ela gosta de eventos e os pregadores estão pregando para mexer com as emoções, com o sentimento das pessoas, né? Para mim isso aí é espírito mau, né? Porque o espírito mau, ele consegue adivinhar as coisas. E ele adivinha. Aí ele fala assim, essa mulher aí de branco ou de azul, qualquer cor, essa mulher aí, você passou isso. Quem gosta muito de fazer isso é o espírito mau. Aí a pessoa fica toda derretida, ela chora. Então, hoje em dia, as pregações, elas são... Não estou falando da igreja que vai subir, estou falando da outra. Então, essas pregações, elas são vazias. Então, eles preenchem elas com esse tipo de revelações. Palavras persuasivas para enganar as pessoas, né? E uma pessoa que não está buscando em Deus, então ele não tem nada para entregar para a igreja. Então aí ele prega, ele vê que não está dando certo, aí ele começa a falar coisas, palavras doces, palavras que vai agradar as pessoas, ou mesmo adivinhações para mexer com o sentimento das pessoas. Aí Paulo falou assim, que a pregação dele não constituía em palavras persuasivas, para persuadir as pessoas, para fazer motins, né? Agregar as pessoas. De jeito nenhum. Mas ele estava pregando em demonstração de Espírito de Deus e de poder de Deus, para que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus, na verdade do Evangelho. Porque o Evangelho de Deus é ou não é, não tem essa de ficar aí se escondendo, não. Ou é ou não é, né? É Espírito Santo e poder de Deus. Não tem meio termo, não. Só que as pessoas, elas estão sofrendo tanto que está pegando qualquer coisa que está vindo por aí, né? Muitos caminhos. As pessoas, elas estão tão desesperadas que elas estão comendo qualquer comida. Bolotas, coisas ruins, né? E fica pior do que estava. Pior do que estava, porque quer chamar atenção e, né, os pregadores querem chamar atenção e as pessoas estão caindo, né?
Aí Paulo fala assim, ó, não falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquila. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então Deus foi a primeira coisa que Deus criou, foi a sabedoria. A sabedoria, em Provérbios, né, 8, 9, sempre está falando sobre a sabedoria. É muito lindo. A sabedoria, ela fazia festa com os filhos dos homens, ela folgava entre as criações de Deus, né? A sabedoria do Senhor. Maravilha, né? Louvado seja Deus. Então, antes dos séculos, ela foi formada. Aí, ele está citando um versículo que foi escrito em Isaías 64:4, que está escrito assim, ó, lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, né? Está escrito assim, ó, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus revelou para nós. São as que Deus preparou para os que o amam. Então ele falou assim, ele citou um versículo do passado. Ele citou um versículo que foi escrito em Isaías. Entendeu? Ele citou esse versículo que foi escrito em Isaías. Então, a gente vê aqui que a gente escuta muito isso nas pregações. O olho não viu, o ouvido não ouviu, e Deus preparou para os que o amam. Oxe, o que nós estamos fazendo com a palavra na mão? O que a gente está fazendo na igreja? O Espírito do Senhor está falando o que Deus preparou para nós. Ele está revelando o que Deus preparou para nós. Ele usou João na ilha de Pátimo para revelar e mostrar para nós o que tem preparado para nós. Como que nós não escutamos? Oh, irmãos, olha aí o versículo falando, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso aí está escrito lá em Isaías. Ele repetiu. Mas, no verso 10, está falando, mas Deus revelou para nós. Então as pessoas batem no versículo 9 e não vê a resposta que está no 10. Deus revelou para nós, irmãos. Nós já estamos sabendo o que Deus preparou para nós. Nós já estamos sabendo, sabe por quê? Pelo Espírito de Deus. Porque ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele penetra até as profundezas de Deus. E como ele está em nós, então ele revela para nós também, pelo Espírito Santo de Deus. Mas, então, como que nós não sabemos? Olha lá que está escrito em Apocalipse, revelações, revelações, quer dizer, revelou, está revelando. Deus revela o que tem preparado para nós. Coisas grandes e firmes, Ele revelou. Nós não sabíamos, mas agora a gente sabe. Aleluia! Porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer, para que a gente pudesse conhecer, entendeu? O que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aí a Nova Jerusalém, ainda revela até o profundo, até a estrutura, até a construção dessa cidade ele revela para nós. Como que Deus não nos revelou? Ainda não tinha revelado, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, mas agora deu. Ele está revelando que se nós guardarmos sua palavra, nós permanecer firmes e fiéis ao Senhor,
A gente sabe onde que a gente vai morar. A gente sabe onde que a gente vai estar e o que Ele tem preparado para nós. Está escrito lá em Apocalipse, principalmente no capítulo 22. Ainda fala até que tem uma praça no meio da cidade. Ainda fala até que tem um rio de água viva que sai lá do trono de Deus, que passa pelo meio da cidade. Ainda fala até que tem muitos livros e que um desses livros tem as nossas obras. Tem detalhes, detalhes, detalhes daquilo que nós iremos possuir gratuitamente. O homem natural, vamos lá no versículo 12, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, aqui não está comparando as coisas espirituais com coisas materiais. Está comparando coisas espirituais com as espirituais, para que a gente possa entender que as coisas de Deus não é comparado com coisas materiais. Porque as coisas materiais traz confusão muitas das vezes. A sabedoria humana traz confusão e está querendo, como que diz, ofuscar a palavra, ofuscar o brilho, o conteúdo da palavra. A sabedoria humana, ela quer fazer isso, ela faz de tudo para fazer isso, distorcer a palavra de Deus. As Bíblias atuais, elas não estão sendo atualizadas para o nosso conhecimento e o nosso amadurecimento cristão. Elas estão sendo atualizadas debaixo do espírito da sabedoria humana para ofuscar a verdadeira sabedoria. Para que você, lendo ela, você venha ficar confuso e distorcer o conteúdo da palavra verdadeira. Por isso que muitos irmãos que estão aí pregando não estão debaixo da unção, não estão debaixo da obediência, não estão debaixo do jejum e da oração, e eles estão sendo engabelados pela sabedoria humana. O Senhor diz para nós examinar todas as coisas e reter o que é bom, e reter a verdade. Eu posso estudar, eu estudo um monte de livros, eu posso ler um monte de Bíblias, mas o Espírito Santo me revela a verdade. Não é porque lá está distorcido que eu vou distorcer e pregar para os irmãos. Por causa do espírito do temor de Deus. Isso não dá direito, da gente ficar ensinando para os outros a distorção. Porque Paulo falou, eu não estou aqui para pregar para vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas pelo Espírito de Deus que demonstra poder, que demonstra as virtudes, os milagres, maravilhas, poder de Deus, demonstração de poder. É isso. Porque eu digo que eles estão distorcendo a palavra, as Bíblias modernas, porque assim, por causa de uma palavra, um versículo, ele toma outro rumo, Outro rumo, como está escrito em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, é claro. Segundo o Espírito,
E eles tiraram, eles agora, na atualização das palavras, para ficar fácil das pessoas entenderem, é isso, a desculpa do espírito do mundo é esse, para ficar fácil para os jovens entenderem, para os modernos entenderem, então eles estão atualizando. Daí então você lê lá que agora está assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tirou o resto, tiraram o resto, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, entendeu? Então quer dizer assim, ó, então, para ter debates e dizer, mas a palavra do Senhor não me condena eu andar na minha carne, fazer a vontade da minha carne. E é contra a palavra de Deus andar segundo a carne. A Bíblia diz que a inclinação, imagina você andar na carne. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Imagina isso. Então, o espírito do erro, ele está atualizando a palavra de Deus para que nós venhamos a fazer coisas horrendas, para que nós venhamos tomar um caminho diferente, não o caminho do Senhor. Por isso que é necessário a gente alimentar da palavra de Deus o máximo que a gente puder, ler a palavra de Deus o máximo que a gente puder, em oração, jejum, para que quando chegar totalmente essa época que já está aí, né, onde Cristo já está aí, e se também eles, porque depois do arrebatamento, para que não aconteça, que eles têm medo, né, de acontecer de novo, que vem sumir esse monte de gente, porque os crentes vão sumir, e para que isso não aconteça, então o anticristo ele vai proibir de ler Bíblia, de igreja, para que não venha acontecer um sumiço em massa. Aí a gente não vai ter, porque eu não quero estar aqui juntamente com vocês, com vós, eu quero estar com Cristo nesse dia, nessa época. Mas a igreja que ficar, se ela quiser, ela pode memorizar a Bíblia, guardar no coração, porque naquele dia você não vai poder abrir a Bíblia. Você não vai poder. Então, por isso que a gente tem que estar no nosso coração, na nossa mente, a Bíblia, a palavra de Deus gravada em nosso coração. Decorada mesmo, porque o Espírito Santo faz a gente lembrar da palavra. A gente lê ela, a gente não vai ficar andando o dia inteiro com a Bíblia na mão, né? Mas a gente lê ela, medita nela, o Espírito Santo, ele grava no nosso coração, ele ajuda a gente, né? A nossa mente é muito mais do que um computador. Então, de repente, você fala uma palavrinha, já abre aquele leque, né? Uma senha já abre aquele leque. Então, a gente tem que ter conteúdo, tem que ler Bíblia, ler bastante, né? E não deixar se levar pelo modernismo, que está aí para distorcer a palavra do Senhor, essa sabedoria humana. Então, Paulo diz que ele falou palavra pelo Espírito de Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque se a gente fala para o homem natural ele vai debater com você, porque ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque é loucura para eles. Eles acham que é uma loucura. Nossa, o que é isso que essa pessoa está falando? Porque ela não pode entender, porque essas palavras, elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual também discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido pelos outros. De ninguém ele é discernido. Então, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós não podemos instruir a Deus, ao Senhor, mas Ele pode nos instruir, porque agora nós temos a mente dEle, pensamos da sua forma, porque se nós aceitarmos isso, porque se a gente coloca barreira, a gente nunca vai ter o Espírito de Deus. Se nós mesmos colocamos dificuldades,
jamais a gente vai compreender as coisas que vêm da mente de Cristo para a nossa mente. Glória a Deus, porque Ele quer fazer assim, Ele quer ficar em nós, vivendo em nós, para que a gente tenha a mente dEle, a sabedoria dEle, o entendimento dEle, crescer na graça, conhecimento e ter a sabedoria do Senhor, não a sabedoria humana, porque a sabedoria humana é diabólica, carnal, contenciosa, mas a sabedoria de Deus não. A sabedoria de Deus é fiel, é pura e santa. Glória a Deus. Vamos ficar com essas palavras para nós meditarmos, para nós estarmos buscando ao Senhor em oração nesse domingo maravilhoso, que logo mais estaremos sentados aqui na mesa do Senhor para estar participando do corpo e do sangue do nosso Mestre, para nós ser ressuscitado no último dia. Porque quem come a carne do Filho de Deus e bebe o seu sangue tem vida e vida com abundância. Aquele que não come a carne dele, não bebe o sangue dele, o Senhor Jesus falou que não vai ressuscitar essa pessoa no último dia, no dia do arrebatamento. Então a gente precisa estar se alimentando dele para nós vivermos para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, Cristo o justo. A paz do Senhor Jesus. Amém.